Beleza. Então, o objetivo dessa aula é fazer uma revisão do que vocês já viram, né? Não de toda a matéria, pegando desde propriedade dos gases e tal, mas pegando mais a parte do meio para o final, tá? Então, por isso que eu vou começar exatamente falando de trabalho de expansão, de compressão, que foi uma questão que caiu na última prova, né? Teve um índice de acerto bem fraco, digamos assim. E essa era uma questão que já tinha caído no ano passado também. E tem bonitinho na apostila de vocês, está bem explicado na apostila. Mas aí eu vou trabalhar isso com vocês de novo e a gente vai ver como é que chega, a partir do trabalho de expansão e compressão, na energia interna, né, no U, tá? Ou no ΔU. Tá? O objetivo é mostrar a expressão principal, né, da primeira lei, que é ΔU igual a Q mais W, né? Ou seja, ΔU é calor mais trabalho, certo? A energia interna do sistema é calor mais trabalho, a energia interna do sistema é conservada, tá? Então a primeira coisa é definir o que é essa energia, né? A energia interna é equivalente à energia total do sistema, né? Que é e essa energia interna, ela é expressa pela energia potencial mais a energia cinética das moléculas que compõem esse sistema. Ok? Então estou somando o potencial e cinética de todas as moléculas que compõem o sistema. Inicialmente eu penso, lógico, no sistema gasoso, né, para explicar tudo, mas também é expansível a qualquer sistema livre. Tá? A variação da energia interna, né, o ΔU, vai ser definido como, né, a diminuição, a diferença entre a energia interna de um estado final e a energia interna do estado inicial. Ou seja, quando o sistema passa de um estado inicial para o final. Tá? Por conta disso, né, por conta de ter um ΔU, eu digo que ele é uma função de estado, né? Porque ele depende exclusivamente do estado em que se encontra o sistema. Ok? Então, quando eu falo que é uma função de estado, ΔU, ΔH, ΔG, né? Energia de Gibbs, né? Que você já deve ter visto no ensino médio. A gente não vai ver agora nesse curso, mas vai ver na Físico-Química 2. Tá? Por enquanto, o nosso aqui na Físico-Química 1 para em ΔH. Tá? Mas eu tenho ΔU e ΔH que são funções de estado. Exatamente por causa disso aqui. Né? Por dependerem do estado em que se encontra o sistema. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não importa o caminho, né, que eu faço para sair de um estado inicial e chegar no estado final. Se eu vou por esse caminho, se eu vou por esse, se eu vou por esse, se eu vou por esse, tá? Não importa o caminho. Tá? O que importa é o final e o inicial. Então o ΔU é sempre o mesmo, independente do caminho. Né? Isso é uma função de estado. Ao contrário do que a gente já viu da definição de calor e trabalho. Tá? Calor e trabalho são dependentes do caminho. Né? No final da aula de hoje a gente ainda vai ver isso, aquela tabelinha que mostra exatamente as diferenças, né, numéricas, inclusive com exemplo numérico, de calores ou trabalhos diferentes por caminhos diferentes. Tá? Então como é que a gente chega nesse ΔU, né? Ou como é que a gente vai chegar na primeira lei que é definida dessa forma, né? ΔU igual a Q mais W. Bom, a primeira coisa, eu acho que é legal a gente rever essa parte de trabalho de expansão e compressão, tá? Depois a gente vai avançando, falando de capacidade calorífica, tá? Vamos falar um pouquinho daquela parte da experiência de Joule, ok? Que cai nessa prova, né? Então, observa aqui, eu tenho um sistema
né, dado por esse esqueminha aqui do ar. Observa que esse sistema tem um pistão, né, uma massa M aqui em cima desse pistão, né, e está preso, né, por essas presilhas A aqui. Okay? Dentro desse sistema eu tenho um gás a uma temperatura T, pressão P1, volume V1. Okay? Aqui em cima dessa massa M, do lado de fora, eu tenho um vácuo, tá? Então eu não vou imaginar nenhuma pressão externa de oposição sobre essa massa. Ok? Aí eu só, a diferença aqui é H, né? Entre a presilha A e B. No sistema B, eu solto a presilha A. Então vamos desenhar direitinho aqui, né? Então essa presilha A não existe. Tá certo? Eu soltei o A. Né? Vamos desenhar aqui para fora, né? Fica melhor assim. Soltei a presilha A. E o sistema expande naturalmente até ficar preso pela presilha B. Ok? Só que agora ele tem a mesma temperatura que antes, é T, né? Só que agora está uma pressão P2 e um volume V2. Ok? Beleza. Então, eu posso medir essa diferença, né, pelo trabalho realizado pelo sistema na sua expansão. Né? Houve um trabalho aqui do sistema para empurrar essa massa M para cima, né, teve que realizar um trabalho. Ok? Que é o trabalho de expansão do gás. Tá? Então, o trabalho é produzido nessa transformação, né? E a quantidade do trabalho produzido é mgh. É massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em que foi deslocada a massa M, que é essa altura H aqui. A diferença entre as presilhas D e A. Okay? Ora, mg, massa vezes a aceleração da gravidade, sobre uma certa área, é a força, né? É a minha pressão de oposição. É o POP aqui que eu coloquei. Tá? Pressão de oposição. E aí eu posso definir que o trabalho é a pressão de oposição, ok? Vezes a diferença de volume, V2 menos V1. Tá? Observe que, logicamente, eu expandi, o volume aumentou, né? A pressão de oposição tem a ver com P2 e P1? Tem, mas ela não é P2 e nem é P1. Ok? Então, olha só, vamos ver o gráfico aqui. Eu tenho o meu sistema inicial I, né? Um gráfico de pressão versus volume. Tá? Então eu tenho o sistema inicial I, a P1 e V1, né? E observa aqui, eu passo a ter um sistema final a P2 e V2. Tá? A pressão 2 e volume 2 são menores ou maiores? O que vocês acham? O volume menor, a pressão menor. Isso, o volume 2 é maior do que V1, não é isso? Expandiu o sistema, o volume tem que ser maior. E a pressão 2 é menor do que P1. Tá? É isso que eu estou indicando aqui nesse sistema. A pressão de oposição, ela é essa área aqui desse retângulo, né, referente a exatamente a integração desse ponto aqui, tá? Da pressão final, né, do volume final no ponto final, né, o volume 2 no meu estado final, até o volume 1 no estado inicial. Tá? A pressão de oposição é dada por isso aqui. E o trabalho? Ok? O trabalho seria isso. Então, o trabalho acaba sendo dado por essa multiplicação aqui, né? Da pressão de oposição vezes essa variação de volume. Né? Isso é bem colocado. Isso aqui é o trabalho. Ok? Beleza.
Então vamos ver outro esquema agora.